noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? As pessoas que estão aqui, a vocês que nos acompanham aí, cada um em seu lar, em sua casa. Para a gente dar início ao culto dessa noite, eu quero ler com você um versículo que está lá em Josué, capítulo 6, versículo 25. Josué, capítulo 6, verso de número 25. Josué 6:25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Nesse mês de março nós temos valorizado a figura da mulher, no nosso meio. São mulheres que estão nos trazendo a palavra, e também eu tenho procurado valorizar a figura da mulher na Bíblia. E hoje nós lemos um versículo que é o desfecho da história de Raabe. E quem foi Raabe? Raabe, ela era uma prostituta que morava em Jericó, uma mulher que tinha uma vida de pecado e que habitava em uma cidade condenada, mas que um dia ela recebeu a visita de homens de Deus em sua casa. Ela os recebeu, ela deu esconderijo para eles ali, e percebendo tudo o que aconteceria com a sua cidade, percebendo algo talvez na sua vida, ela aproveitou a oportunidade de abrir mão daquela vida de pecado, de abrir mão daquela cidade em que ela morava. Raabe, ela teve a oportunidade de viver uma vida nova, de viver em meio ao povo de Deus junto com a sua família, de viver em um lugar novo, de viver vida nova. E o que nós aprendemos nessa noite com o exemplo dessa mulher? Não importa o pecado que está em nossas vidas, não importa o quão distante a gente acha que está de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Sempre vai haver amor de Deus para nos alcançar, sempre vai haver palavra de Deus para ser oferecida a cada um de nós. E nessa noite é isso que acontece nesse culto. Deus oferece o seu amor, Deus oferece a sua palavra, Deus oferece Jesus para mim e para você. E que nós tenhamos a capacidade de olhar para Raabe, de fazer o mesmo que ela fez, de seguir o exemplo daquela mulher, de abrir mão de uma vida de pecado, de abrir mão de tudo aquilo que está errado à nossa volta e de aceitar a Jesus, de aceitar o amor de Deus, de viver vida nova com Ele. E é esse o convite que eu faço para você nessa noite. Você que separou um tempo aí na sua casa para assistir esse vídeo, para acompanhar esse culto, Deus está adentrando a tua casa com a presença dEle. Deus está te oferecendo amor, Deus está te oferecendo Jesus nessa noite, perdão para os seus pecados, vida nova de hoje em diante. E eu quero fazer uma oração junto com você, para a gente aceitar esse convite de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para cada um de nós nessa noite. Papai, nós queremos te agradecer, porque o teu amor nos alcança, o teu cuidado está sobre as nossas vidas. E em primeiro lugar nessa noite nós queremos ao Senhor pedir perdão. Deus, nós reconhecemos o pecado que está em nós, nós reconhecemos que temos medo, nós reconhecemos que somos falhos, Deus, e queremos receber Jesus, Deus, queremos desfrutar do seu amor, do perdão que o Senhor ministra sobre a vida de cada filho, de cada filha tua nesse momento. Deus, nos perdoa, nos purifica, vem com esse culto através de canções, através de palavra, Deus, nos constranger com o teu amor, nos constranger com a tua presença, Pai. Não importa quando, não importa onde, Deus, quando esse vídeo for assistido, quando canções e palavras forem ouvidas, Deus, que onde quer que cada filho, filha tua estiver, Deus, que ali ele possa sentir o teu toque, que ali ele possa sentir a tua presença, possa desfrutar da porção da tua palavra que foi preparado para cada um nesse momento. Deus, abençoa a tua igreja, Deus, ministra-nos nessa noite, fala conosco, nos encha da tua presença. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria eu te convido a aproveitar esse tempo de louvor, esse tempo de palavra,
receber tudo aquilo que Deus preparou para você nessa noite. Trono do céu, a criação se prostra, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu, pra sempre governará. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, quero o vaso de alabastro. Tu és Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro. Sou o Deus que sabe me maravilhar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que cresça em ti, e que diminua eu, para que tu cresças sendo mais e mais. Como serafim se encobre o rosto ante ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo
só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, são teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Meu Deus, Pai, nós entregamos nosso louvor nessa noite ao Senhor, Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Eu quero dar uma orientação e também orar pelos dízimos e as ofertas. Talvez você tenha dúvida, está aí na sua casa preocupado em como fazer. Eu vou pedir para você ir aguardando, para você ter a oportunidade de vir até a igreja, de entregar seu dízimo e a sua oferta. Acredito que com o passar dos dias a situação vai melhorando e a gente vai conseguir abrir a igreja, ter mais pessoas aqui, então você vai conseguir fazer isso. Eu quero orar por dízimos, orar pelas ofertas, orar por você que não consegue ofertar e dizimar nesse momento, mas para que a bênção e o cuidado de Deus esteja sobre a sua vida. Então feche os seus olhos. Se você tem uma necessidade, se você tem alguma dificuldade, seja ela relacionada a emprego, o que quer que seja, que você faça a sua oração aí, esteja colocando tudo isso diante de Deus nesse momento. Senhor, eu quero orar pelo teu povo, Deus, pela vida de cada um, por cada família, Deus, representada, que assiste, que acompanha esse culto, Deus, que a tua bênção, que o teu cuidado, que a tua provisão esteja, Deus, sobre cada lar, Deus. Se houver necessidade de emprego, que o Senhor venha suprir, Deus. Se há necessidade, né, de alimento, o que quer que seja, Deus, que o Senhor venha abrir portas. A tua palavra diz que assim como o Senhor cuida, né, de pássaros, assim como o Senhor cuida de plantas, né, não vai faltar cuidado, Senhor, sobre as vidas de cada um de nós. Por isso, qual seja a nossa necessidade, qual seja a nossa dificuldade, te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está trabalhando para nos suprir. Deus, abençoe dízimos, abençoe ofertas, abençoe o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou também convidar a nossa irmã Elisângela para estar vindo aqui à frente, né? Uma mulher que vai estar nos ministrando nessa noite. Essa é a dinâmica desse mês, esse é o tema do mês, né? É sobre mulheres, e não tenho dúvida de que Deus vai usar a vida dela, que vai nos ministrar, vai nos abençoar nessa noite. Amém. É um
eu vejo um grande privilégio, né? Eu tive falando com o Senhor, eu falei, Pai, muito obrigado, porque antes do Senhor colocar no coração do pastor para me pedir para ministrar, o Senhor se lembrou, o Senhor que me chamou, e eu falo que não tem como eu dizer não para o Senhor, eu digo sim para Deus, amém? Eu quero ler uma palavra nessa noite, como o pastor falou, estamos falando sobre mulheres, é o mês da mulher, e eu quero falar sobre 4 mulheres nessa noite: Maria de Betânia, Esther, Abigail e Ana. E eu, estudando sobre as 4, eu me deparei com o texto de Maria, que está em Lucas, capítulo 10, o verso 41 e 42. Lucas 10, 41 e 42. E a palavra diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Queria fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. Eu creio que muito o Senhor tem para acrescentar ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra, Pai, alcance aquele coração que precisa ouvir essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E eu falo, quando eu li esse texto e eu estudando sobre Maria de Betânia, e eu falo que hoje a gente vive de uma maneira agitada, né? A gente corre que nem Marta o tempo todo, e se a gente parar para analisar hoje friamente a nossa vida, né? Eu tenho sido Marta ou Maria? Né? Eu creio que se a gente analisar friamente, a gente é mais Marta do que Maria, né? Marta está lá ocupada, né, preocupada com o serviço, com o servir, com o arrumar, né? E ela fala para Jesus: você não se incomoda que Maria me larga aqui sozinha e eu fico aqui cuidando sozinha, e ela vai lá sentar no teu pé, né? Que Jesus responde para ela: Maria escolheu a melhor parte. Maria, ela escolheu, né, como diz, ela escolheu entre prioridade e importância. A prioridade de Maria veio em primeiro lugar, né? Como diz a palavra, prioridade já é primeiro. Não é importante cuidar da casa? Sim, é importante. É importante cuidar de servir bem os seus? Sim, é importante, mas tem uma prioridade. Se eu não buscar a Deus, eu não tenho força para fazer mais nada, né? Vivemos dias difíceis, né? Que, como diz, o mundo nos oprime, nos aperta, nos faz sentir às vezes medo, desespero, né? Se eu não for para a presença, como Maria fez, eu vou ficar que nem Marta, agitada, correndo atrás do vento e nada, né? Essa semana, quinta-feira, a Patrícia falou sobre o amor, né? E eu vejo assim que, né, estudando sobre essas 4 mulheres, né, eu entendo que todas elas tiveram uma atitude de amor com o Senhor. Não é? Porque é muito fácil eu olhar para alguém e dizer: olha, eu te amo. Não é fácil? A palavra é fácil, sai, mas ela se dispersa com o vento, né? O que é mais difícil é você ter uma atitude, né? Quando a gente olha para a atitude de Maria, Maria teve uma atitude de adoração ao Senhor. Ela teve uma atitude espontânea diante do Senhor. E às vezes a gente se comprime e fica com vergonha e fala: não, mas eu não posso fazer isso, o que o outro vai pensar de mim? A palavra diz que Maria pouco se importou, né? Lá em Mateus, no capítulo 25, ele fala dela jogando um vaso de alabastro, né? Eles cantaram essa música agora. Ela derramou sobre Jesus, ela ungiu. O que os discípulos falaram para ela? Nossa, que desperdício, isso é muito caro. Ele podia ser, como é que fala, fragmentado, ser vendido, a gente podia ter arrecadado dinheiro. Ela nem se importou. Ela teve uma atitude de amor,
e adoração diante do Senhor. Esther, gente, eu falo que Esther é maravilhoso. Ela viu o povo, né, ali sendo oprimido, o povo estava jurado de morte. O que Esther fez? Esther foi lá para a presença de Deus. Antes dela ir falar com o rei, ela se humilhou, ela proclamou um jejum, né? Ela foi lá em oração lutar pelo povo, porque ela via que valia a pena pagar o preço pela vida, salvação e libertação do seu povo. Hoje nós temos que ter essa atitude, porque o nosso povo está oprimido, não está? O nosso povo está sofrendo, não está? A gente vê tantas famílias pedindo oração, tanta gente passando por dificuldade, né? A coisa está apertando, né? Às vezes afunila para certas pessoas e elas não vêem saída. Esther, ela viu que o povo dela estava oprimido e não tinha saída. Qual era a saída dela? Ir para a presença de Deus, entregar a situação diante de Deus, confiar que Deus ia fazer. E ela fez. E às vezes a gente tem tanta dificuldade em entregar a Deus aquela situação que para nós é tão difícil. Se a gente for olhar para a história, né, de Esther, era difícil aquela situação, porque o rei já tinha, como diz, ele já tinha carimbado ali o decreto, ele não tinha como revogar. Mas Deus pôde reverter toda a situação. E ela conseguiu salvar todo o povo. Né? Isso é maravilhoso, essa entrega. Essa entrega de oração, de jejum, de pagar o preço. Eu faço o que for preciso pelos meus. Será que hoje nós temos feito o que é preciso pelos nossos? Eu tenho confiado que Deus cuida, que Deus pode reverter situações, assim como Esther confiou no Senhor. Aí eu olho para Abigail. Abigail, uma mulher pacificadora, uma mulher que, em uma situação de crise e desespero, ela assumiu a culpa do marido. Gente, a história de Abigail, eu estava estudando, é interessante, porque o marido dela era um homem rude. Ele não tinha jeito para tratar, ele era bruto para lidar. E Davi pede que ele dá ali uma oferta daquilo que ele tinha, porque Davi tinha sido bom com ele. Os servos de Davi eram muito bons com ele, não destratava ele, tratava ele bem. Quando Davi faz o pedido, ele fala: o que eu tenho que ver com você? Eu não vou te dar nada. A mulher dele não sabia de que ele tinha tratado mal, mas um servo veio contar para ela. O que ela fez? Ela foi até Davi e falou: não, meu senhor, ele é assim, bruto, ele é rude, ele não sabe lidar com a situação, mas eu assumo a culpa porque eu não estava presente. Ela foi pacificar, porque ela sabia que se Davi fosse se vingar, a família dela corria perigo. Gente, quando a gente olha para uma situação dessa, né, nós temos que pedir sabedoria a Deus para analisar situações, porque a gente ouve muitas conversações hoje, não ouve? A gente ouve muito murmurinho, muita coisa chega para nós. O que eu tenho feito com isso? Eu tenho pacificado ou eu tenho colocado mais lenha na fogueira? Porque às vezes a gente acaba colocando lenha na fogueira sem nem perceber. Quando você vê, a coisa pegou fogo, e daí para apagar? Né? Então eu tenho que pedir sabedoria para Deus, assim como Abigail, uma mulher pacificadora. Né? Porque quando muitas vezes eu vou agir por impulso, isso só causa uma consequência ruim, né? Não só para mim, mas para quem está ao redor de mim. Né? Quando eu dou bom conselho e eu ajo conforme o conselho que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem me ensinado, eu abrando a situação. Né? A gente tem ouvido tanta coisa hoje, um fala, o outro fala, um disco, o outro disco, né? Se eu for juntar com eles para dizer mais ainda, a coisa fica pior do que já está. Então às vezes não é melhor você acalmar, pacificar, dizer aquilo que o Senhor diria. O que o Senhor diria nessa situação? O que o Senhor faria diante de tudo isso?
eu creio que o Senhor apaziguaria também, assim como Abigail fez. E aí, Ana, gente, Ana, ela vivia sofrendo, atribulada, perseguida pela rival dela, né? Porque a rival já tinha dado um filho, e ela não, ela era estéril, e ela sofria por isso. Naquela época, para uma mulher era motivo de vergonha ela não poder gerar filhos. E ela foi para os pés do Senhor, se derramou na presença do Senhor, em oração, abriu o coração, se rasgou para Deus e clamou. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu o clamor de Ana. Deus viu o sofrimento de Ana. Gente, a oração é a chave que abre os céus sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. A oração é a chave que abre os céus sobre a nossa vida, em toda e qualquer situação que eu esteja passando. Você não sabe o que dizer para Deus? Você diga para Ele: Pai, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu preciso de Ti. Não consegue dizer isso? Então diga: Pai, me ajuda. Às vezes nós não temos muito o que dizer, mas se nós dissermos ao Senhor: Pai, me ajuda, Ele vem ao nosso socorro. Assim como Ele foi ao socorro de Ana, assim como Ele foi ao socorro de Abigail, de Esther e de Maria, assim Ele vai vir conosco. E tantas outras mulheres que a Bíblia cita. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a entregar, porque a gente faz assim, a gente vai lá e entrega, aí o Senhor demora. O que eu faço? Eu pego. Deus, daqui que eu vou resolver do meu jeito. Não, gente, entrega, descansa, deixa Deus fazer do jeito dele. Essas mulheres confiaram no Senhor, elas obedeceram aquilo que o Senhor disse, elas fizeram como o Senhor falou, conforme o Senhor ordenou, foi feito. Assim nós temos que fazer. Gente, como é que eu vou saber o que é que o Senhor está falando para mim? Palavra. Deus mesmo já falou, tudo aquilo que eu preciso saber, está aqui, é palavra, está na palavra. Então eu preciso ler para saber aquilo que o Senhor quer de mim, para saber como o Senhor quer que eu haja. Nós precisamos comer, né? Não é nem ler, é comer, né? Tem uma passagem que fala, coma. E na hora da tua aflição, Deus vai te fazer lembrar aquilo que você precisa trazer à memória, para que você fique bem. Lembre-se, fixa bem isso na tua cabeça. Deus é tudo o que você mais precisa, e com Ele você é mais do que vencedor. Deus é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo o que você mais precisa, e com Ele você é mais do que vencedor. Gente, quando a gente olha para cada uma dessas mulheres, né, olhando para os nossos dias de hoje, todas elas passaram por uma situação difícil. Todas elas, né? Maria, a gente vai falar, não, a dela é mais branda. Eu acho que não. E se a gente, como disse, se você se debruçar na janela sobre a passagem bíblica, né, você olhar para aquela situação, você tentar se imaginar lá dentro. Imagina Marta falando para Jesus: olha, Jesus, você não se incomoda que Maria fica aí sentada e eu aqui fazendo tudo sozinha? Quando você fica bravo com alguém que você quer que faça alguma coisa, você fala mansinho? A gente não fala, você fica brava. Então eu imagino o que ela passou para estar ali sentada aos pés de Jesus, querendo conhecer mais dele. Quando ela vai derramar o frasco, era uma coisa cara, gente, porque naquela época não existia perfume, era que nem um óleo. Então, acho que eles nem tomavam muito banho, então aquilo, né, era para tirar o mau cheiro, e era caro aquilo. Ela nem se importou quanto valia, por quanto ela poderia vender. Não, ela derramou, e o Senhor falou, não, ela me ungiu. E a palavra diz que até hoje ela é lembrada pela atitude, mas os discípulos não acharam legal, né? Esther estava em dificuldade. O povo judeu estava jurado de morte, ela era também. Se o povo morresse, ela também estava correndo risco, ela também estava numa situação difícil. Abigail viu a família dela
correu risco de morte. Não só o marido, por ter sido rude, mas os filhos, a família toda, os servos, todo mundo ia sofrer. Ana sofrendo pela hostilidade da rival dela, da primeira mulher. Então todas elas passaram, né, por uma situação difícil. E a atitude, né, gente, eu vejo assim que o que é mais lindo, né, o que eu tiro assim de cada uma delas é a atitude que cada uma delas tem diante do Senhor. Uma atitude de entrega, uma atitude de confiança, de sabedoria para saber o que falar nas situações de contendas, para saber como pacificar uma situação, né? A sabedoria para agir conforme as instruções de Deus, porque Deus fala, né? Te dá a direção para fazer, mas não é para você fazer de qualquer jeito e nem do seu jeito, é como Ele instrui. E a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Deus, como eu faço? Como o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou conseguir descansar, Pai? O Senhor sabe que minha cabeça gira 24 horas por dia, eu vivo atribulada, preocupada, com medo. Nós precisamos aprender, né? Hoje, se a gente olhar hoje, a palavra sempre diz hoje. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Essa palavra é para hoje, né? Como diz, cada exemplo de cada uma dessas mulheres é para hoje, é para nós hoje. Porque se a gente for olhar e analisar, duas delas corriam risco de morte. Hoje, quantas pessoas não estão lá internadas num leito de UTI correndo risco de morte? Quantas pessoas não estão aí no hospital correndo risco de morte? Qual foi a atitude dessas mulheres diante desse risco que elas estavam correndo? Uma atitude de confiança, de entrega, de ir lá, de rasgar o coração, de chorar diante do Senhor, de clamar a Deus: olha, Pai, me ajuda. Eu quero confiar, eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Vamos olhar para hoje, olha para hoje. Qual é a situação que você está vivendo, que você precisa aprender a ser pacificador? É lá no teu trabalho? É na sua casa? Aonde você precisa aprender a pacificar? Às vezes é hora de você dizer: não, olha, eu estou errada, sou eu. Porque a gente sempre diz o outro, não é? Eu sempre aponto o outro, mas quando eu aponto um dedo, tem 4 virando para mim. Então quer dizer, não é o outro que é o problema, sou eu. Assuma a culpa como a Abigail assumiu. Ela não tinha feito nada, ela nem estava presente. Mas ela disse: não, olha, Davi, a culpa é minha. A culpa é minha porque ele é assim, ele é um homem bruto, ele não sabe lidar com a situação. E eu não estava presente. Eu poderia ter estado lá, que eu ia ajudar. Mas ela não estava. O que ela fez? Ela assumiu. Será que não é hora de eu assumir que eu sou errada? E eu preciso de ajuda? Mais do que o outro? Para poder pacificar a situação? Para não colocar ainda mais fogo? Para não fazer com que uma floresta inteira se incendeie? Que a própria palavra fala que nós temos um membro do nosso corpo que ele é capaz de incendiar uma floresta inteira. Gente, é um pequeno membro, que é a minha língua, né? Se eu deixar, ela vai incendiar. Incendiar uma casa toda, incendiar uma floresta inteira. Então Deus nos deixou, né, a palavra para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, né, tudo aquilo que Ele tem nos mostrado. Gente, porque se a gente parar para olhar, nós temos visto muita coisa triste, não temos? Mas temos visto muita coisa boa. Nós temos visto o agir de Deus em muitas situações, coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Eu parei para pensar esses dias, né?
A gente reclama tanto por essa questão de ficar em casa, né? De quarentena. Aí eu te pergunto, quanto tempo fazia que você não ficava em casa junto com toda a sua família, reunida? Quanto tempo fazia que vocês não faziam uma refeição junto, não estavam ali junto, conversando junto, brincando junto, sem estar naquela correria do dia a dia? Quanto tempo fazia? Eu falei, eu olhei para mim, para dentro da minha casa, eu falei, Deus, fazia tempo que isso não acontecia aqui em casa. E eu louvo ao Senhor por ter o privilégio de poder estar aqui, todo mundo junto, dentro de casa, reunido, alegre, todo mundo bem. Muito obrigado, Pai. Né? Eu falo que esse tempo que nós estamos vivendo, nós pedimos tanto para o Senhor, Pai, nós estamos cansados. Deus deu um descanso e nos deu a oportunidade. Gente, olha que coisa interessante, a oportunidade de nós podermos agir como Maria, de escolher a boa parte. Nós temos tempo? Temos. Às vezes precisamos ficar em casa sem trabalhar? Precisamos, ficamos alguns dias, não é? Eu falo que eu fico em casa todos os dias, que eu trabalho dentro de casa, né? Mas eu estou ali, né? E quem precisa ficar? Não ficou? E aí, qual foi a nossa escolha? O que eu escolhi? A minha prioridade que é Deus. Eu fiz como Maria, eu fui para a presença, eu fui para a palavra, eu fui aprender mais dele, eu fui estar com ele, eu fui ter um tempo de qualidade com ele. Gente, isso é uma atitude de amor. É uma atitude de amor para com o Senhor. Será que eu fiquei tão preocupada com as coisas, com as situações, com o que a televisão diz, com o que o outro diz, que eu não parei nem para analisar, nem para pensar que Deus estava ali do meu lado? Marta, ela nem percebeu que Jesus estava ali. Jesus era o que? O convidado. Então eu tenho que servir, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que servir ele, tem que estar tudo em ordem, né? Eu tenho que dar as coisas de comer, né? Maria não. Ela teve uma atitude espontânea. Ela adorou o Senhor. E às vezes a gente fica tão agitado, tão atribulado em meio de tantas coisas. É casa, é trabalho, é filho, às vezes é tarefa de filho, é aula online, é isso, é aquilo outro, que a gente acaba esquecendo de ter essa atitude com o Senhor. A gente acaba deixando de lado. O próprio Deus nos falou na sua palavra, não é? No mundo tereis aflições. Mas o que ele diz? Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem bom ânimo. A gente entrega a tua situação na mão do Senhor. Entrega a tua aflição para Ele, mesmo que essa aflição te cause muita dor. Vai lá, faz como Ana. A aflição dela não gerava dor, o coração dela estava sangrando. E ela foi para a presença dela, se derramou diante do Senhor. E o Senhor ouviu a oração. E a gente às vezes não tem coragem de ter essa atitude. A gente fica naquela paranoia. Deus não está ouvindo, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe do que eu preciso, lógico que Ele sabe, mas o que Ele está esperando? Que você vá falar para Ele. Essa é a oração, que você vá lá conversar com Ele, vai dizer para Ele: olha Deus, isso está doendo meu coração, olha Pai, eu estou preocupada porque tem um parente meu que está lá internado, que está sofrendo, que está precisando das tuas mãos, do teu remédio, Pai. É isso que nós precisamos fazer, é colocar a palavra dele em prática nas nossas vidas. É isso que ele nos estimula a fazer. Vai a ele, entrega para ele, confia nele. A própria palavra não diz confia e ele, o mais ele vai fazer? Confia, faça o que for preciso,
Gaste tempo de qualidade, né? Leia tudo aquilo que Ele te deixou. Leia, para que na hora da tua aflição, o Espírito Santo possa trazer no teu coração aquele versículo que vai te acalmar. Que você possa ouvir o Espírito Santo te dizer: olha, calma. Olha do lado, Deus está aí com você. Olha, Ele está te tocando. Mas eu preciso ler. Eu preciso estar com o Pai, para que Ele esteja comigo. Eu preciso querer estar com o Pai, para que Ele esteja comigo. Gente, quando a gente olha para a palavra, não são só essas mulheres. Eu falo que a atitude da mulher samaritana fala muito comigo. Ela sabia que ela estava em pecado. Até porque as mulheres iam buscar água no poço cedo. Não, ela ia ao meio-dia porque ela não queria encontrar com ninguém. Porque ela sabia que as mulheres não queriam encontrar com ela. Ela sabia a condição dela de pecado. Mas quando Jesus oferece para ela água da vida, água viva, o que ela fala? Eu quero. Ela recebeu. Ela quis. E é isso que nós precisamos querer. Queira estar com Jesus. Porque, gente, quando eu quero, nada me impede. Quando eu quero, não é chuva, não é frio, não é nenhuma dorzinha de cabeça, nem dor de barriga, não é nada vai me impedir. Eu vou estar. Se eu me comprometi com o Senhor, eu vou estar. Por quê? Porque eu quero, eu decidi na minha vida, é decisão. Amor é isso, gente. Amor não é sentimento só. Amor é muito mais que isso. Amor é decisão, amor é atitude, amor é crer, amor é fé, amor é entregar. Isso é amor. Quando a gente olha para cada uma dessas mulheres, foram essas atitudes que essas mulheres tiveram diante do Senhor, diante do povo de cada uma delas, diante delas mesmas. E é essa atitude que nós temos que crer, é esse amor que nós temos que aprender. Um amor que faz, um amor que decide. Eu decido. Não foi isso que a Patrícia falou quinta-feira? É um amor que você decide amar, independente se a pessoa é boazinha ou não, se ela te faz bem ou não. Você decide amar. Se ela é um mala sem alça ou não, se ela te trata bem ou não, você decidiu amar aquela pessoa, pronto, acabou a sua decisão. Você ama. Se ela vai te tratar bem, amém. Se ela não te tratar bem, amém também. É uma decisão. Isso é amor. É esse amor que nós precisamos aprender. É esse amor que nós precisamos nos esforçar a ter. Foi esse amor que Maria de Betânia, Esther, Abigail, Ana tiveram diante do Senhor. Um amor de decisão, um amor de atitude, um amor que creu, um amor que teve fé, a fé que moveu. A palavra nos diz que a fé move montanha. Então é aquela coisa, se você crê, Deus vai mover as montanhas da tua vida. Quais são as montanhas? São as tuas dificuldades, são as tuas opressões, são as tuas dores. Creia, entrega, faça o que for preciso. Feche os teus olhos nesse momento. Faça o que for preciso. O que é preciso nesse momento? Qual é a atitude que você tem que tomar diante do Senhor? O que você precisa fazer? Entregar? Confiar? Aprender a amar? O que você precisa fazer? Aprender a se controlar para não agir por impulso? Clama a Deus, Pai, me segura. Deus, olha, se a minha língua é pesada demais, corta ela. Pai, me ajuda. Faça a tua oração neste momento. Faça o que for preciso pelos seus, por você mesma. Mas não perca essa oportunidade.
Deus quer falar ao teu coração. Deus, Ele está vendo a tua aflição. Deus sente a sua dor e Ele quer te ajudar. Faça o que for preciso. Ouça essa canção por um breve momento e faça a tua oração. Tu reinas, trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou o Deus que sabe me maravilhar. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, pelo nosso povo. Nós clamamos a ti, Pai, pela nossa família, pelos nossos queridos, Senhor. Nós clamamos a ti, Pai, por aquele enfermo que precisa de um toque do Senhor neste momento. Precisa que o Senhor vá e abra as portas, Pai. Deus, Pai, em nome de Jesus, sara a nossa terra, Pai. Sara o nosso povo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a aprender a termos essa atitude de amor. Uma atitude de decisão, um amor que decide, um amor que quer, um amor que crê, um amor que tem atitude diante do Senhor, um amor que tem fé, Pai. Que o Senhor pode mover as montanhas, ó Deus. Que o Senhor pode mover as dificuldades, Pai. Que o Senhor pode reverter situações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite e clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor derrame do Teu óleo sobre o nosso coração, sobre os nossos queridos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra e que ela continue a gerar frutos, Pai, no nosso coração no decorrer desta semana, que nós possamos olhar para o exemplo de Maria, Esther, Abigail e Ana, Pai, e continuar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, cada exemplo que essas mulheres nos deixaram, Pai, em nome de Jesus. Amém? Passa a palavra, pastor. Amém. Graças a Deus pela vida da Eli, por essa palavra, né? Vidas de mulheres que nos ensinam e que nos inspiram, né? A escolher ao Senhor, a escolher amar, não só a Deus, mas uns aos outros. Eu quero fazer uma última oração e agradecer a Deus por esse culto e interceder pela sua vida, pela sua semana. Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor nos ministrou nessa noite, Deus, pelos louvores, pela palavra, Deus, muito obrigado, Senhor, que a Tua presença nos conduza, nos acompanhe na semana que se iniciou, Deus, e que a gente seja capaz, né, de dividir, de espalhar o Teu amor, de fazer a diferença onde quer que a gente esteja, Deus, que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo espalhado por sobre a face da terra, Deus, nos orientando, nos conduzindo, nos sustentando, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua semana, em nome de Jesus.